Olá pessoal, Palavras Cruzadas desta semana com uma descoberta muito feliz e acidental que fiz na livraria quando fui comprar um livro, até porque na correria preciso de um novo livro, topei com uma capa. Eu não compraria, é um daqueles que eu não compraria, mas a capa me chamou a atenção e ainda bem que eu fiz essa compra. Olha só. Silêncio, de Shusaku Endo, um escritor japonês. E a capa me chamou a atenção, obviamente, porque tem Martin Scorsese na capa, né, dito o nome dele aqui, e Liam Neeson, ator maravilhoso, do qual eu sou muito fã, aqui como a imagem principal. O que acontece? O Martin Scorsese se apaixonou pela história do Shusaku Endo e resolveu fazer o filme muitos anos depois do lançamento desse livro, e foi um livro que marcou muito a vida dele por um questionamento que eu vou explicar para vocês, e trouxe o Liam Neeson para fazer um dos papéis principais, ele que faz o personagem que desaparece no Japão. Ele é um missionário jesuíta que desaparece no Japão e aí dois outros missionários vão atrás dele para tentar entender o que aconteceu com ele, não necessariamente resgatá-lo, mas entender o que aconteceu com ele. Agora vem comigo, porque a história não é para quem gosta de tiro, porrada e bomba, é uma história para você parar para pensar. O mote dessa história é o questionamento da fé. E veja, eu não sabia da história principal que esse livro traz, que houve assim, uma quantidade gigantesca de jesuítas indo para o Japão, jesuítas portugueses, vamos deixar claro, jesuítas portugueses indo para o Japão para catequizar os japoneses. E vai entender, lá para 1600, na virada de 1600, tínhamos 300 mil japoneses, de uma população de 20 milhões em todas as ilhas, que eram cristãos. E eles chegaram a ter um espaço muito grande, os jesuítas chegaram a ser vistos como bem-vindos, para ser o mínimo, até que a história mudou e eles começaram a ser mortos. Vai por mim, tenha fé, ouça o que eu vou dizer, é lento o livro, mas vale a pena. Primeiro porque eu achei fantástica essa história, né, da catequização, da ida dos jesuítas portugueses para o Japão, que eu nunca soube, o que é uma vergonha, já fica aqui para você pelo menos saber disso, porque eu não sabia que teve isso. E depois o que aconteceu ali. Tem alguns trechos aqui, só da abertura do Scorsese, que eu vou falar para vocês, que eu achei interessante. Ele diz assim: e aí está aí um dos mais penosos dilemas de todo o cristianismo. Qual é a função de Judas? Tadã. O escritor, né, Endo, encara o problema de Judas de modo mais direto que qualquer outro artista que eu conheça. Já vale a sua leitura, vai. Peguei este romance pela primeira vez quase 20 anos atrás. Desde então eu o reli incontáveis vezes e agora preparo uma adaptação cinematográfica. Ele tem me dado um tipo de amparo que encontrei em muito poucas obras de arte. Eu os deixo com Silêncio, do grande Shusaku Endo. Martin Scorsese, enfim, ponto, né? Isso foi escrito em 2007 por ele, ponto, comprei o livro e li. É uma leitura lenta. Agora vamos lá, o que acontece nesse livro, que tem um filme. E eu confesso que eu estou gravando Palavras Cruzadas não tendo visto o filme inteiro. Eis o que acontece na história. Esses dois jesuítas estão em Portugal e eles estão preocupados ao ouvir que o Ferreira, que é o Cristóvão Ferreira, se não me engano o nome dele, é o Cristóvão Ferreira, que foi o cara que ensinou tudo para eles, estava desaparecido no Japão e teria apostatado. Pô, primeira coisa que eu aprendi com o livro, o que é apostatar? Apostatar é quando você nega a fé. Quando os jesuítas ou os cristãos japoneses eram pegos, eles tinham duas opções. Ou eles negavam a fé cristã e tinham que pisar na imagem de Nossa Senhora, às vezes tinham que cuspir na cruz de Cristo, com a imagem de Cristo. Isso era apostatar, você nega a fé e acabou. Em teoria, você negando a fé, enfim, você já não está mais com Cristo e tudo mais. Agora, se você não fizesse isso, você ia morrer. E os japoneses tinham formas diferentes das histórias que a gente tem sobre a Inquisição em si, de matar esses cristãos. Eles deixavam as pessoas em cruzes na água do mar, e aquela água subia com a maré e descia com a maré, subia com a maré e descia com a maré. Chegavam, tem um relato aqui de algumas pessoas que ficaram 3 dias vivas nesse processo da maré até morrer. Outras vezes colocavam uma pessoa de ponta cabeça presa, toda presa num tronco, dentro de um poço de excrementos. Enfim, tem formas horrorosas de matar as pessoas, prendiam elas numas
redes, não é redes, mas esteiras de palha e tacavam fogo, enfim, crueldade humana sempre surpreende e tudo mais. E eles resolvem ir para o Japão, mesmo diante dessas circunstâncias, para tentar achar o Cristóvão Buarque. Eles passam o pão que o diabo amassou, eles chegam lá, são recebidos por pessoas muito carentes, de vilas muito carentes, que são cristãs, dentro do cristianismo que elas criaram no Japão, e ele faz missas, atendimentos, batizados, ouve, né, a confissão dessas pessoas de uma forma muito secreta. É claro que eles são pegos. Um deles morre e o outro vai ter um final que eu não vou contar para vocês. Não posso nem contar muito da coisa, mas assim, é emocionante o final. O problema desse livro, e talvez não seja um problema, é que ele é lento. E por que ele é lento? E o filme também é. O filme tem quase 3 horas. Tanto é que eu, como eu falei, não terminei de ver ainda, porque está sendo em etapas em casa. Como questionar a fé de uma pessoa se você não participa do sofrimento dela? O livro amplia muito mais. Do que eu já vi do filme, não dá para comparar a tensão que o livro mostra com o que o filme apresenta, e mesmo sendo Martin Scorsese. Mas tem tempo, né? Não dá para pôr tudo. Mas você realmente entende o questionamento do Sebastião do ponto onde está Deus no momento que essas pessoas estão sofrendo. Qual foi o papel de Judas no destino de Cristo? E por isso que o livro chama Silêncio. Ele questiona o silêncio de Deus diante desses acontecimentos. Mas a virada final vale a pena. Esse questionamento você só entende passando por tudo isso com ele. E aí tem um grande personagem da história, que não é nenhum dos jesuítas. É o tal do Kishijiro, que marcou como muito mais como nome do que o personagem principal, tanto é que eu fiquei aqui na dúvida. O Kishijiro é o Judas da questão. Ele de fato existiu. E o Kishijiro é aquele que entrega a eles, aquele que nega a fé algumas vezes, mas reaparece, e reaparece, e reaparece, e reaparece, e coloca à prova todo o sentimento do Sebastião. Gente, esse livro é realmente muito interessante como fato histórico, como conhecimento histórico, como questionamento, como curiosidade, sendo você cristão ou não, tá bom? Essa é a dica do Palavras Cruzadas, cabeça essa semana, essa é cultural. Silêncio, de Shusaku Endo, livro que virou filme, feito pelo Martin Scorsese, Liam Neeson, maravilhoso no papel do Cristóvão Ferreira. Não perca, vale ler é bom, te leva para passear, viajar, conhecer. E por favor, deixe passar o avião. Por favor, deixa eu ver passar. Como eu ia dizendo, me siga nas redes sociais e cadastre-se aqui no canal. Quanto mais pessoas, mais a gente consegue divulgar esses livros. E quem sabe você consegue descobrir algum que te interesse. Pode não ter sido esse, mas tem tanta opção aqui no Palavras Cruzadas. Divirta, compartilhe e até a próxima semana.